falar sobre o basquete aqui de Suzano, que você era o treinador. Antes, fazer duas perguntas em uma. Assim, a primeira, qual que era o projeto aqui, como que era a estrutura do time, quem que bancava, se era prefeitura, com patrocinador, como que era a estrutura, qual que era o projeto aqui e depois por que acabou encerrando as atividades? Tá bom, o projeto começou através do Rato, né, que era o ex-jogador aqui da cidade, da seleção, que tem um instituto de basquete, e daí em conversa com o secretário municipal na época aqui, que também era uma pessoa ligada ao basquete, ele quis montar uma equipe de basquete, juntaram os esforços do Instituto coordenar tudo, o Instituto Rádio Basquete coordenar tudo, e a Prefeitura dá o apoio inicial e a princípio o patrocinador master era a Prefeitura e buscou outros patrocínios, conseguiu alguns menores, mas não um grande assim para equilibrar com o orçamento da Prefeitura. E o projeto começou muito do início mesmo, né? Começou a montar time através de peneira, a cidade não tinha equipe competitiva, só até 13 anos, então foi montada uma equipe para jogar Campeonato Paulista 2 e assim a classificação e assim por diante foi subindo, jogou o Campeonato Paulista da Divisão Especial ano passado. Aí surgiu a oportunidade da gente, com a parceria com a Assis, de pegar a vaga de Assis para jogar o NBB. E daí a Prefeitura entrou de cabeça, gostou e entrou no negócio e fez um contrato de patrocínio longo, né, assim, a princípio por um ano, renovar por mais um. E então nós começamos a jogar o NBB e dentro desse planejamento o Rato contratou jogadores e fez algumas projeções, né, planejamento para a NBB toda, porque é um campeonato dispendioso, né, foi dispendioso. E no meio do campeonato, por razões de política, né, o governo mudou, teve eleição, o governo mudou, a verba começou a diminuir do contrato que já estava assinado, né, do valor que era repassado para o Instituto para fazer só o basquete adulto. O Rato teve que começar a pagar outras coisas que não estavam incluído inicialmente, como categoria de base, que tirou pelo menos 15% do orçamento do adulto para a categoria de base, teve que pagar alimentação, teve que pagar algumas coisas de transporte que não estavam previsto antes. Então a equipe começou a jogar financeiramente no vermelho, porque estava entrando menos do que gastava, de acordo com o planejamento que tinha sido feito antes. Também havia uma promessa do governo anterior era um contrato de 10 meses, né, que era o que permitia a lei municipal, com aditamento de 2 mais 2 meses para cobrir despesas, e isso aí tudo previsto, e depois começar a partir de janeiro. Mas o que aconteceu é que daí a eleição, o candidato da situação não ganhou, não estava ganhando, estava ruim nas pesquisas. Aí esse governo anterior deixou de dar a última parcela combinada, além de já ter diminuído, deixou de dar a última, e 2 meses de aditamento, pelo contrário, sumiram, não pagaram nada. Então nós ficamos com um déficit de 3 meses, assim, para salário, para despesas, para viagem do time, jogando NBB, e trocou o governo. O governo novo que entrou, a prefeitura atual de Suzano, entendeu a situação, sem nenhuma obrigação de ajudar o time, mas ajudou, deu aquela última parcela, 10ª parcela, que o governo anterior não pagou, esse governo pagou, e fez uma coisa rápida no governo, na prefeitura, né, de audiência pública, de arrumar uma verba no basquete para poder a gente terminar o campeonato. Mas foi terminando no limite, a gente ainda tem muita coisa para receber ainda, a prefeitura ainda tem uma parcela para pagar, e então foi isso. Infelizmente o planejamento era para longo prazo, eu não sou de Suzano, e todos os jogadores que vieram eu vim para cá acreditando num planejamento de longo prazo, que infelizmente não aconteceu, e de uma hora para outra terminou nossa participação na NBB, nós nem jogamos o triangular final, né, que seria para nos manter no NBB, porque realmente não tinha verba, não tinha jeito de jogar, então o time ficou nessa situação, e o planejamento era começar com categoria de base, manter juvenil, cadete, até para poder jogar o Paulista, né, que a gente tinha classificação garantida do Paulista, né, mas também era uma condição, para você jogar o adulto você tem que ter categoria de base, então nem isso conseguiu fazer, então terminou tudo. Dos jogadores não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário, eles entenderam a situação, todos nós, eles e nós, e alguns com filho, com família, trouxeram a família para morar aqui, para treinar. Nós conseguimos nos entender muito bem nesse sentido de tentar deixar todos os problemas fora da quadra.
Claro que em alguns momentos não era muito fácil, mas quando a gente entrava para treinar ou entrava para jogar, a gente conseguia esquecer e se empenhava ao máximo. Agora, tinha o dia a dia, o treino acaba, você tem que sair para casa para ir para ver como é que você vai jantar, como é que você vai para casa, você não tem dinheiro para colocar gasolina. A gente, para o transporte para Mogi, a gente não tinha mais ônibus no final da temporada, a gente ia de carro, colocava a gasolina do bolso, alguns não podiam colocar. Aí juntava um carro aqui, juntava um carro ali. Em viagem nós começamos a reduzir o plantel, viajamos em 9 jogadores e eu, o assistente não ia mais ninguém. Eu cuidava de tudo para diminuir custos. A gente foi fazer uma viagem para Brasília, fomos de manhã e voltamos depois do jogo à tarde. Entendeu? Um negócio totalmente difícil de controlar e complicado, porque, como eu te falei, filho, então o cara chegava para treinar de manhã e falava, eu não tomei café que eu não tinha dinheiro para comprar o leite. Mas nada a reclamar dos jogadores. Muito pelo contrário, se empenharam ao máximo. Eu estou muito satisfeito com isso. Acho que a gente fez, analisando friamente, a gente fez muito dentro desse NBB pelo que a gente enfrentou de situação, né? Pelo menos, sei lá, de 6 meses, de 7 meses do NBB, pelo menos 5 foi uma situação muito ruim. A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, não sabia se ia ter treino à tarde, de não ter roupa para treinar, de não ter... Então foi terrível. A gente tivemos 4 vitórias no campeonato, 30 derrotas, dessas 30, algumas muito ruins, assim, de perder 40 pontos, né? Porque o lado psicológico também pesava muito, a gente jogar com uma equipe de ponta disputando o título e na situação que a gente estava, a gente fez bastante. Mas a gente teve 4 vitórias que até numa outra situação seria uma vitória, uma campanha boa para um time estreante e um time com jogadores, nenhum jogador de ponta. A gente tinha planejamento de reforçar com 3 estrangeiros, não foi possível, né? Foi abortada a ideia lá em outubro, novembro. E jogadores que eram jogadores que tinham jogado o máximo o Campeonato Paulista 1 pela primeira vez, né? Jogadores novos, assim. Mesmo os jogadores mais velhos, experientes, os jogadores tinham pouca rodagem, assim, de jogar nesse nível. Então, eu acho que a campanha foi ótima, apesar da última colocação e da maneira como terminou. A gente sabe tudo que a gente passou aqui e sabe o que a gente pôde fazer. Bom, foi um negócio muito bacana, assim, fazer parte dessa geração, né? A gente é uma geração que a gente, mais que tudo, ter tido sucesso dentro da quadra, a gente ficou muito amigo, até hoje a gente é muito amigo daquele grupo todo. Eu, como eu te falei, minha família é toda esporte, sempre tive um sonho enorme, assim, quando comecei a jogar com 11 anos, de chegar numa seleção brasileira e principalmente de jogar uma Olimpíada. Um monte de coisas coincidem para dar certo, porque é uma geração que está saindo, jogadores novos se destacando. Eu consegui, felizmente, graças a Deus, e chegar nessa posição e conseguir um espaço na seleção brasileira. E joguei minha primeira Olimpíada com 19 anos, na Olimpíada de Moscou, em 80, que era o meu objetivo. E eu me lembro assim, na volta da Olimpíada, durante assim uma semana, eu fiquei meio sem rumo, assim, sabe? Tinha contrato com o meu clube, que era o Montelibro, mas meio querendo achar um caminho assim, tipo, 19 anos você já cumpriu o seu objetivo que você tinha traçado lá atrás, de jogar a Olimpíada, e agora, né? E daí deu um estalo, falei, agora eu quero jogar mais uma. Eu vou treinar para jogar mais uma, que seria em Los Angeles na próxima, em 84. E foi indo assim, vai emendando, acabei jogando 4. Mas eu estava falando da geração e desse Pan-Americano, a gente já tinha jogado 2 Olimpíadas, né? A geração do Oscar e do Marcel. E fomos para esse Pan-Americano, um Pan-Americano inicialmente, o Brasil tinha ido bem no Mundial no ano anterior, em 86, tinha ficado entre os 4. E fomos a um Pan-Americano nos Estados Unidos, em Indianápolis, né, a terra do basquete americano, para disputar a medalha de prata. A medalha de prata seria a maior vitória para qualquer outro time, porque os Estados Unidos já era a medalha de ouro garantida. E nos preparamos, o treinamento foi muito bom, tivemos uma preparação perfeita, assim, em termos de tempo, em termos de intensidade, e fomos para o campeonato com essa ideia de buscar o 2º lugar. Tivemos até alguns tropeços no campeonato, que acabou sendo bom, porque a gente não cruzou com os Estados Unidos na semifinal, né? Saímos em terceiro na chave, cruzamos com outro time na semifinal, Porto Rico, e chegamos na final. Chegamos na final também com o objetivo alcançado, de ter conseguido a medalha de prata. Mas só que assim, quando chega na hora, você fala assim, poxa, mas chegamos até aqui, né? E daí são 5 contra 5, vamos fazer o nosso melhor, vamos ver, de repente a gente ganha, vai. Já chegamos até aí, né? Nós chegamos até aqui, né? Não temos nada a perder, mais 40 minutos de jogo, de repente. E fomos pro jogo pensando isso.
Mas daí o jogo começou, daquele jeito assim, brum, os caras atropelaram a gente. Então, opa, então, peraí, não é bem aquilo. Vamos ficar contente de novo com a medalha de prata, tá legal, né? E daí a gente não sabe como, a gente sempre conversa sobre isso, não sabe como, mas deu um estalo no time e o time começou a reagir, assim, desafiando o time americano, que era mais de molecada em relação à nossa idade, nossa faixa etária. E os caras sentiram a pressão, com o ginásio com 18 mil pessoas, e a gente começou a subir no jogo, né, comandados pelo Oscar e pelo Marcel. E quando a gente viu, a gente estava na frente. E não foi um negócio assim, tipo, você vai, que nem eu estava falando do jogo de Bauru nosso aqui, né? Você leva o jogo inteiro na frente, de repente ganha no final. Bauru levou o jogo inteiro atrás e ganhou nos últimos 20 segundos. Nós estávamos perdendo de 20, reagimos e não foi que ganhou na última bola. Nós passamos à frente faltando 10 minutos para acabar o jogo. Quer dizer, tinha muito jogo ainda. Dava para o tempo dos Estados Unidos se assentar e ganhar de 20 de novo. E a gente dizia, e depois, né, que o principal foi ter segurado depois dos caras, depois de ter passado à frente e segurado o jogo 10 minutos, naquele nível. E daí quando a gente viu, passou e já estava na frente, faltando 8 pontos, faltando 30 segundos, é que a gente achou que daí agora não perde mais. Qual a principal lembrança você tem desse jogo, assim, quando a gente fala, o que vem na sua mente, assim, o que mais te marcou? Me marcou, assim, o time americano no banco, sentado após o jogo, os caras não acreditando. Me marcou o ginásio batendo palma, quando a gente ganhou o jogo, americano. 99% de americanos. Os caras batendo palma. E depois acho que o vestiário nosso depois é um negócio que é impressionante, assim, você olhar um para a cara do outro, que na hora que termina o jogo, a quadra estava lotada de gente, você se abraça, chora e tal, mas dentro do vestiário, a hora que você volta do vestiário, isso em todos os títulos da minha carreira. Tá só você, tá só o seu grupo, tá só 16 pessoas, 17 pessoas que trabalharam durante 3 meses. Entendeu? Aí você olha um para a cara do outro, aquele sentimento de dever cumprido, assim, esse é um negócio que eu não esqueço, sentimento que parece que aconteceu ontem, assim, parece que eu cheguei nos Estados Unidos ontem, esse negócio tão vivo, assim.